Olá, meus amigos, eu sou o Marcos e venho trazer para vocês mais uma pílula sobre o nosso amigo Eric Wagner. Vocês já repararam como parece que a discussão pública, o diálogo está cada vez mais difícil? Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que as pessoas parecem cada vez se desentender mais e mais? Então, Wagner também tratou disso, resgatando, como sempre, os ensinamentos da tradição clássica, principalmente da filosofia grega. É, o Wagner vai ressaltar como era importante na criação dos símbolos, e principalmente na filosofia grega, que esses símbolos eles surgiam em contraste com algo que existia antes, com uma opinião que existia antes. Então, esses símbolos apareciam sempre em oposição. Na modernidade, principalmente pela influência do positivismo, nós trabalhamos os conceitos muito em forma, digamos assim, de positiva, de definição, dizer o que é aquilo. Então é comum os dicionários, né, dicionário de política, dicionário de filosofia, tem lá o termo com a sua definição. O problema é que você rompe com isso o que existia antes, porque a maioria desses símbolos, usando a linguagem do Wagner, surgiram em oposição a algo que tinha antes. Um exemplo que o Wagner vai nos trazer é o símbolo do filósofo. Então nós somos acostumados, aprendemos na escola, né, pelo menos o conceito socrático, que filosofia era amor à sabedoria. Então aí tem uma definição política. Filosofia significa o quê? Amor à sabedoria. O grande problema é que isso aí fica muito tênue, muito vago, muito solto no espaço. Como assim amor à sabedoria? Exatamente o que significa? E perde-se. Por que surgiu esse símbolo do filósofo com Sócrates? Era em oposição a quê? O que ele queria romper, digamos assim? Às vezes até você aprende que o grande inimigo do Sócrates é o sofista, que o filósofo então seria o oposto do sofista. Não é bem verdade, porque o sofista, o que normalmente era o sofista? Ele era digamos assim, um professor que andava por aí ensinando a retórica e a arte de convencer. E ganhava dinheiro para isso. Então esses eram os sofistas. E eles não estavam muito preocupados se o objeto a ser convencido, né, se o que você quer convencer é verdade ou é falso. Isso era meio que indiferente para eles. Eles ensinavam os líderes políticos, intelectuais da época como convencer o outro, independente da natureza da sua verdade. Então, muitas vezes acontecia do sofista até estar certo, até ensinar uma verdade, né? Ensinar a transmitir uma verdade. Então, Sócrates, não é que ele se opunha ao sofista, ele chamava a atenção que o que está sendo ensinado também era importante, que tinha que estar de acordo com a justiça, que existia uma moralidade nesse ato. Então, o filósofo do Sócrates ele é essencialmente moral, você só pode ensinar a verdade. Então não é em relação ao sofista que o filósofo surge em oposição. Ele surge em oposição a algo que ele chamava, um termo que caiu completamente em desuso na época, que era o filodoxo. Então o que era a doxa? A doxa a gente pode traduzir livremente como uma opinião, né? A opinião comum. E a opinião é um estado intermediário entre o falso e o verdadeiro. Então a opinião pode estar mais próximo da verdade ou da falsidade. E o que é mais interessante? É que ela vai estar mais próximo do falso quanto mais ela for irrefletida, não se apoiar na razão, não estudarmos o assunto. Então, muito provavelmente, essa opinião vai ser próxima do que seria o falso. Então, o filodoxo é aquele que tinha amor à opinião. Então, a partir do momento que ele emitia uma opinião, ele passava a defendê-la, digamos assim, até a morte. Não é preciso comentar muito como isso na modernidade se emprenhou de uma forma espantosa. Então, dentro da época das massas que nós vivemos, é comum você rapidamente emitir uma opinião sobre tudo. Qual é o problema disso? É que você omite uma opinião sem refletir, sem pensar, sem estudar, sem basear na razão e automaticamente você passa a defender essa opinião. E a discussão pública se torna isso que nós vemos, as redes sociais são um grande exemplo disso. Então,
Nós vivemos uma época de filodóxios, e por isso que a gente precisa da retomada do verdadeiro sentido da filosofia. Então, nós percebemos que essas opiniões irrefletidas, essas opiniões, a discussão entre o filósofo e o filodóxio, ela é virtualmente impossível, porque um está preocupado em defender uma opinião que ele tem e o outro está preocupado em descobrir a verdade. E esse daqui entende qualquer argumento racional contra a opinião dele como um ataque pessoal. E a confusão está armada. O que o Sócrates, o que o Platão, né, nos traz através dos diálogos socráticos e nos ensina, é que a única discussão possível entre o filósofo e o filodóxio é fazê-lo argumentar, fazê-lo defender a sua opinião, instigá-lo. Mas por quê? Me explica, não estou entendendo, explica melhor. Até que o filodóxio chegue num ponto, digamos assim, que insustentável. Ele mesmo perceba que a opinião dele não se sustenta. E com isso ele possa reavaliar a sua posição. Então, o que está nas entrelinhas de Sócrates é o seguinte: ele está perguntando para essa pessoa até que ponto você realmente acredita nisso, até que ponto você é sério no que você acredita e está disposto a viver de acordo com essa opinião. É o máximo que um filósofo pode chegar. Espero que tenham gostado. Essa é a ideia do filósofo em oposição ao filodóxio, uma das reflexões que o Wagner trouxe para nós e que é, digamos assim, iluminadora para os tempos que nós vivemos. Se gostou, peço que clique aí no vídeo, deixe seu comentário e pretendemos prosseguir nessa série de vídeos trazendo e divulgando as ideias do Eric Wagner.